Bom, a ideia dessa apresentação é a gente falar um pouquinho de como usar a nova tecnologia 5G no negócio. E isso é uma coisa que é mais um brainstorming, porque não tem como impor alguma coisa que não foi ainda implantada, mas eu vou explicar o que vocês vão poder fazer com isso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, praticamente comparando o 5G com o 4G, que é o que a gente tem hoje no dia a dia. Então, o que o 4G traz hoje? Ele já traz uma boa velocidade e uma das grandes características do 4G é ele conseguir trazer para cada celular o recurso que um site, que um servidor tem disponível, leva para todos os usuários, tá? Então, a gente tem aqui alguns parâmetros. Velocidade máxima de até 1 GB. Esse 1 GB é bit, não byte, né? Então, dando aí uns 100 e poucos mega. Latência, eu vou falar sobre isso, que é muito importante para vocês escolherem novos negócios. Vão ter que entender sobre isso. De 35 a 5 e até 10 mil dispositivos por quilômetro. E, teoricamente, consome alta energia. Agora, vamos olhar o lado do 5G. Ele tem uma velocidade máxima de 20, isto é, 20 vezes mais rápido. Tem uma promessa, porque não foi implantado ainda, de 1 a 2 milissegundos de conexão. Isso aí eu vou explicar para vocês qual é a vantagem. Uma outra vantagem é mais de 1 milhão de dispositivos por quilômetro. E promete consumir menos energia. Isso é interessante quando você está usando dispositivos móveis, tá? Agora, vamos falar um pouco da questão de qual é o grande ganho desse. O grande ganho, realmente, seria a menor latência. Eu vou explicar o que é isso. Eu vou tentar explicar aqui com esse exemplo. Então, uma latência seria basicamente assim: você faz uma pergunta para alguém, né? E essa resposta que esse alguém vai te dar pode ser um grande vídeo. Um vídeo grande, quer dizer, você faz uma pergunta. Se ele demora para receber essa pergunta, ele vai te demorar para mandar o vídeo. Então, é basicamente isso. Quando você tem uma latência muito pequena, a sua pergunta chega muito rápida no seu destino. Então, com isso, o seu destino pode te retornar com um grande volume de dados. Então, é basicamente isso. Eu dei até um exemplo aqui. É como se os participantes de uma live respondessem na hora. Não tem aquela espera que você vê, por exemplo, num noticiário, o cara está em outro país, o cara espera um minutinho até o cara começar a responder. Né? Então, a latência seria basicamente isso. Agora, vamos lá. Agora, o que vocês podem fazer, também ainda no nível de brainstorm. Você pode usar um mobile office, que seria o que? Você trabalhar em qualquer lugar agora, porém sem restrições, porque você não tem mais o problema de latência, que existe no 4G, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Te dá mais flexibilidade, porque, óbvio, você vai poder atender onde quiser, onde existir a rede disponível. E um tempo vai ser menor, porque mesmo com esses dados volumosos, você tem 20 vezes mais velocidade do que um 4G. Vamos lá, o que você pode abrir com isso a mais? Eu acho que novos treinamentos são possíveis, porque quando você tiver móvel com uma velocidade 20 vezes maior, você vai poder oferecer novos treinamentos, coisas que não eram possíveis até o momento. Você vai poder também utilizar mais dispositivos para esse tipo de treinamento, ou para essa ação, ou para essa consultoria, ou para esse atendimento. Isto é, diversos canais simultâneos de informação para a pessoa que está recebendo a informação. E de uma outra forma, você poderia usar essa mesma tecnologia para trazer o seu cliente mais perto de você. Como? Você pode deixar câmeras lá, você pode deixar sensores lá e ter todas essas informações vindo para você em qualquer lugar. Então, isso realmente te abre novos horizontes, né? Não são tão grandes horizontes como a mídia está falando, mas realmente abre. Mas, né? Vamos lá, dos mas. Como isso abre mais horizontes, e esses horizontes são muito amplos, o foco é importante. Você vai querer fazer tudo? Não é possível. Então, vai ser muito importante que você entenda o seu problema e escolha o que você vai querer fazer e se isso já teve alguma mudança. Como é uma tecnologia nova, você vai ter talvez uma solução que você deu, daqui a pouco outro deu uma melhor. Você vai ter que modificar, né?
E um outro item que deve ser importante vai ser a questão custo. Como vai ser mais um leque de informação, esse custo vai ser compatível com o que você precisa? Então vamos lá, como resolver isso? Eu acho que vai ser muito necessário seguir essa sequência. Você tem um problema, você liga uma experimentação. Vou testar, esse meu cenário deu certo? O cliente ficou satisfeito? Em segundo lugar, ou talvez até em primeiro lugar, né? Você poderia fazer um leque. Eu tenho a posição 1, 2 ou 3, vamos tentar pela 1, depois pela 2. O feedback contínuo é importante, porque como é tudo muito rápido, né, você vai dar uma solução, com certeza você vai ter um feedback muito rápido, se aquilo teve ou não um retorno positivo. E se não tiver, aí é importante você, quando lançar uma solução, você nunca pensar somente nela. Você tem que ter uma solução B e C, senão você vai deixar de atender o seu cliente. Olha só que coisa, é pior, né? É um cenário muito ruim. Quer dizer, quando você decidir usar um recurso que vai utilizar o 5G, você não pode pensar numa única solução. Você tem que pensar, eu acho que diria pelo menos umas 2 ou 3, para ver que qual delas vai dar o resultado. Então, a primeira discussão que eu já ouvi foi a questão de, eu vou cancelar a minha fibra ótica, né? O 5G é rápido, não vou precisar de ter fibra na minha empresa. Então, eu pus aqui algumas discussões para explicar para vocês que a fibra e o 5G não são concorrentes, eles são complementares, né? Porque, por exemplo, o 5G vai precisar de um monte de estação, todas as estações vão estar ligadas por fibra, né? Em instalações fixas, as fibras são muito mais estáveis. 5G ainda é sinal pelo ar, vai ter variação por intempéries, né? Em campo aberto, lógico que o 5G é o único que ganha, porque ninguém vai ficar andando com cabinho de fibra no meio da rua, né? Então, é nesse sentido que as duas vão se coexistir. Então, eles são completamente distintas e são complementares. Uma não vai viver sem a outra, tá? Agora, vamos lá. Você vai contratar uma hospedagem para o seu negócio. E agora você está no mundo do 5G. O que você vai ter que fazer para isso agora? O 5G, devido à latência, ele exige fontes próximas. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. O que são fontes próximas? Significa que a informação que o seu cliente vai consumir não pode estar longe, porque o 5G tem uma latência muito pequena. Olha o que vai acontecer. O seu 5G dá uma latência de 1 a 2 milissegundos. Imagina que uma volta na Terra demora 120 milissegundos. Uma volta na Terra. Que besteira, volta na Terra. Se você contratar uma hospedagem nos Estados Unidos, está dando quase meia volta, né? E não esqueça que a informação vai ter que ir e voltar. Então aí você teria quase 60 milissegundos só de estar fora. Estou sendo bem otimista, os tempos são maiores. Então, se você quiser usar o 5G na prática e precisar disso, você vai ter que ter soluções próximas, normalmente no Brasil, né? Tá? Então é importante essa informação. Um exemplo, que até meio sem querer, porque a gente já tinha esse conteúdo, né? A gente tem uma estrutura que é no Brasil. Tem uma parte fora do Brasil para alguns serviços, mas os serviços que exigem conexão rápida ficam no Brasil. Então, com isso, hoje em dia, os clientes operam na empresa deles como se tivesse um servidor ali do lado. Mas, por exemplo, esse cliente de Minas Gerais pensa que o servidor está do lado. Não está, ele opera como se tivesse. E é um supermercado, está passando assim, ó, bi, 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 como se tivesse o servidor lá. Isso é muito interessante. Isso só é possível quando os serviços estão próximos à pessoa, tá? A quem consome, que é o caso do 5G. O celular vai mudar o quê? A questão que vai realmente entrar em mérito vai ser a questão de franquia. Vocês sabem o que é a franquia, né? É quanto você tem contratado de dados, né? Eu vou baixar um vídeo, eu vou gastar essa franquia. Então, as quantidades atuais são baixas. O que vai acontecer? Os novos serviços vão precisar de muito mais dados, né? Então, o que adianta você ter um carro super rápido que não tem estrada para andar? Né? Então, é isso que vai acontecer. E eu acho que essa briga das operadoras que vai acontecer vai ser sobre franquia. A velocidade vai entrar em segundo termo agora, porque o 5G é muito rápido. Aí a pessoa, quem vai ganhar? Quem dá mais dados para a pessoa levar para casa, né? E isso pode ser um ganho que o usuário pode ter, tá bom? Isso eu coloquei aqui que esse problema não deve ocorrer tão cedo, porque não tem nem 5G, e a briga então vai demorar.
mas vai existir, né? Aqui existe um ganho de oportunidade, que eu acho que aí é o que pode talvez diferenciar vocês em alguma aplicação de negócio, que é a questão das soluções com IoT. IoT é Internet das Coisas em inglês, tá? Isso é muito legal, porque você não gasta dados, o IoT baixa o volume de dados e permite que os dispositivos sejam visíveis. Você pode colocar um display em algum lugar, um sensor em algum lugar, que te dê uma informação sua, que fidelize a sua marca, que seja disparado por alguma coisa que o cliente fez e dê um alarme para ele, né? Então, isso é interessante e, nesse caso, um conhecimento multidisciplinar vai ser importante para saber como moldar essa solução de IoT, tá bom? Então, dando uma geral aqui, o que a gente tem para trabalhar em 5G, porque vai funcionar super bem, né? A gente tem o AIX que roda em qualquer lugar, né? Inclusive com essa tecnologia. A internet que a gente usa sobre o nosso serviço também é muito rápida, a gente tem um controle vertical, consegue até medir onde estão os milissegundos de qualquer resultado, e a gente tem esses serviços também centralizados para poder ajudar os clientes atualmente, tá? Agradeço, não sei se fui rápido, se foi lento, nem marquei, desculpa. Espero que tenham entendido alguma coisa aí. Agradeço se algum brainstorm foi útil. Obrigado, gente.